Podcast com David Gomes, um podcast sobre expressividade, comunicação, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Podcast, pode sim, vai lá, faz, experimenta e vê o que acontece. Nota do editor. Essa entrevista foi feita no dia 30 de maio de 2020. Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje teremos a honra de entrevistar a nossa querida jornalista Aline Lopes. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem, David? Com você também? Tudo bem? Comigo, melhor ainda, que eu estou agora falando com você. Aline, eu vou pedir para que você faça uma breve apresentação para os nossos ouvintes e também telespectadores, tá bom? Eu me chamo Aline Lopes, eu sou jornalista já há alguns anos e estou trabalhando agora num site. E o assunto que a gente trata no site é turismo de aventura, esportes na natureza, ecoturismo, são todas essas questões mais envolvendo o meio ambiente, saúde, bem-estar. E também tenho as minhas funções, principalmente agora que a gente está mais em casa, eu percebi que as minhas funções de mãe e de dona de casa também tomam muito tempo, né, da gente, então eu acabo me dividindo aí entre essas duas tarefas. Sou uma pessoa assim, otimista, de bem com a vida, a princípio, de bem com a vida, quando ninguém pisa no meu calo, e sempre tentando ver o lado positivo das coisas e vivendo em plenitude, tentando fazer o meu máximo em todas as minhas atividades. Essa sou eu. Que maravilha, Aline. Aline, da onde você é? Como você chegou aqui em Santa Maria? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o início da tua trajetória na área da comunicação. Eu sou daqui de Santa Maria, nasci aqui, fui bem bebê para Porto Alegre, morei praticamente a minha vida toda lá em Porto Alegre. E quando nós voltamos para Santa Maria, eu fiz aqui o meu curso de jornalismo. Sou formada em letras também pela Universidade Federal e o curso de comunicação eu fiz na Unif. Depois eu comecei a trabalhar com TV, gostava bastante, né? E trabalhei alguns anos com televisão. Um pouquinho de rádio eu trabalhei também. E aí, depois que eu tive as minhas duas filhas, eu fui diminuindo um pouco essa atividade e priorizando algo que pudesse me colocar mais em contato com o lar, né? Então, trabalhar em casa foi interessante, assim, fazer essa conexão com o site foi o que me deu essa liberdade para ter mais tempo com as minhas crianças, né? Com o meu lar. Então, deu certo, assim, essa onda que eu peguei. Mas quando eu trabalhei em TV aberta, que eu fiz reportagem na Pampa por 3 ou 4 anos, por aí, foi uma experiência muito interessante, assim. Foi quando eu também lembro que me realizei bastante profissionalmente naquele período, porque fazia exatamente o que eu gostava. Conversar com as pessoas, entrevistar, buscar, ter a curiosidade de saber as coisas que estavam acontecendo, principalmente as coisas aqui da nossa cidade, né, da nossa região. E aí foi que, aos poucos, justamente nesse período que eu trabalhava com o jornalismo de TV aberta, me deslumbrar um pouco com coisas que eu via na nossa região central, coisas relacionadas a turismo, a beleza que nós temos assim, na nossa região, a Quarta Colônia, os lugares de natureza lindíssima que existem. Então, foi já despertando o interesse de coisas boas, assim, no meu ver, o esporte, a natureza, a saúde são coisas boas. E aí me deu essa vontade de trabalhar com o Atratividades, que tá aí agora, né? É o meu filhote também que trabalho. E você é uma pessoa muito ativa. Um pouco antes dessa nossa conversa aqui, você estava pedalando, né? Nunca gostei de ficar parada, né? Eu pratico alguns esportes, assim, eu caminho frequentemente, dou uma corrida na rua também, pedalo. Tudo muito, muito amador, assim, é só pela atividade física mesmo. Então, combinou tudo. Foram
foi uma escolha trabalhar nesse site, no Atratividades, foi uma escolha que contemplava todas as coisas que eu precisava, né? A minha saúde, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente e estar envolvida com a minha família, né? Sem deixar eles não serem a minha prioridade. Eles acabam sendo a minha prioridade. Eu consigo conciliar o trabalho, consigo que eles sejam a minha prioridade. É muito legal, eu vejo de vez em quando alguns vídeos e fotos tuas das caminhadas também, né? Tu vai nas trilhas, coisas desse tipo, na natureza, né? Tá falando de família, eu vi um vídeo de você também lá acho que é um hotel parceiro, né? Você... Sim. Te vi passando no final de semana lá num hotel que é no meio da natureza também. A gente tem uma parceria no Atratividades com o Hotel Recanto Business Center, que é lá no Recanto Maestro, e que é um lugar lindo, né? Muito acolhedor, assim. Então, eu consigo conciliar o trabalho que eu preciso fazer, né? Fotos, vídeos, então as coisas que a gente faz, a gente tem atividades lá também, né? Ao ar livre, o yoga, que é uma paixão que eu tenho, pratico yoga há mais de 6 anos já, e aí a gente tem lá essas atividades, né, no hotel, em parceria com a Atratividades, e aí eu consigo fazer essas coisas comunicarem, né, eu estar com a minha família, eu praticar o yoga, eu estar trabalhando, então tudo vem a somar, né, é uma alegria poder trabalhar assim, é um trabalho que me completa a minha vida, né. Sim, bem interessante. Você, Aline, comenta também sobre essa questão do trabalhar no site, né? Daí quem escuta talvez entenda que você é uma funcionária, mas na verdade você é uma das sócias fundadoras do site Atratividades, né? A gente funda porque a gente participa da criação e da ideia, mas a gente é o trabalhador ali, né? A gente acaba sendo quem faz absolutamente de tudo um pouco, então... eu com certeza espero e tenho bastante foco nisso, que ele venha a ter bastante pessoas trabalhando também nele, que nós possamos ter uma equipe maior, né, integrantes para várias etapas de funcionamento, né, mas a princípio a gente está engatinhando, a gente está lutando e fazendo empreendedorismo, né, agarrou uma bandeira, levantou e sustentou sozinho, mas sustentou. Sim, sozinho eu não digo sozinha porque eu tenho os meus sócios, eu tenho as pessoas que colaboram comigo, então eu tenho uma equipe maravilhosa que se não fosse a minha equipe maravilhosa eu não estaria fazendo absolutamente nada do que eu faço ali dentro. Então tudo é uma união. Uma união. E Aline, quantas pessoas atualmente fazem parte da equipe do portal Atratividades? Olha, nós estamos com 6 pessoas fazendo parte da equipe, né? Temos um colaborador que ele teve que ir embora para Porto Alegre, então ele nos auxilia assim à distância, né? Então a gente tem assim uma equipe que está trabalhando um pouco distantes. Nós estamos respeitando, né, o isolamento social, então todas as coisas que a gente faz acabam sendo virtuais, as reuniões são virtuais, mas nós estamos sempre juntos, né, sempre pensando e projetando, porque é um momento de preparação, né, é um momento de estar se organizando para que num futuro próximo, quando o turismo puder de novo acontecer, sabemos que ele vai acontecer nessa esfera assim, mais doméstica, né? Nós estando mais próximos, né? São viagens mais curtas, acreditamos muito no potencial da nossa quarta colônia, da nossa região central do estado, das potências turísticas que temos para o esporte de aventura. Então a gente está investindo forças nesse preparo, de organizando, projetando produtos e serviços para oferecer quando tudo isso diminuir e as coisas puderem aos pouquinhos irem voltando ao normal, né? Sim, com certeza, com certeza.
Aline, você poderia contar para nós, assim, como é que foi que começou a tua paixão pela comunicação? Quando é que você descobriu que era uma comunicadora ou que desejava ser uma comunicadora? Eu ainda fazia o curso de letras quando eu percebi que eu não estava me encaixando muito na ideia de ser professora. Aí eu comecei a ser convidada para alguns freelas, assim, de rádio, né? Fazer alguns spots de rádio, e daí a gente vai começando a gostar, sabe? Então, eu acho que quando eu comecei a achar que eu ia ser mesmo comunicadora, que eu ia entrar para o jornalismo, depois eu entrei para a faculdade, foi quando eu participei da TV Santa Maria no início dela, há 10 anos atrás, de um programa que se chamava Roteiro Turístico. Desde aquela época eu já pensava em turismo, né? Pensava e projetava assim, turismo e queria fomentar o turismo. Achava interessante o conteúdo, mas era um conteúdo diferenciado. A gente mostrava lugares na Quarta Colônia e região centro, bonitos e interessantes, e viajava para lá. Então o roteiro turístico ia e fazia essas pequenas viagens. Mostrava ali o Vale Vêneto, o São João do Colete, mostrava esses lugares bonitinhos, legais. Então eu me lembro que eu fiz esse programa. Ali eu comecei a gostar bastante e entrei para a faculdade para poder me especializar um pouco, né? Para aprender melhor o que eu estava já fazendo. E foi por ali, então, que eu comecei a me apaixonar. Depois, quando eu trabalhei como repórter na Pampa, na TV Pampa, daí sim, aí a paixão aflorou valendo, eu gostava do que eu fazia, eu estava satisfeita, sabe, com o trabalho. Sempre foi muito gratificante ver as pessoas conversando comigo, eu envolvida em assuntos da cidade, era uma correria, sempre, sabe, aquela correndo atrás do relógio, assim, para fazer tudo muito rápido, para dar a notícia o quanto antes. Então aquilo era uma adrenalina que me atraía bastante, eu adorava. Talvez uma hora eu volte também a trabalhar com esse jornalismo mais factual, né? A princípio, para atender as minhas filhas, depois que eu tive as minhas 2 filhas, eu imaginei que eu precisava mesmo de algo mais tranquilo, mais suave, para eu dar a atenção que elas merecem, né? Filhos não devem ser colocados no mundo assim e largados no mundo, daí depois tem que voltar a correr a trabalhar, e o filho, eu penso dessa forma, né? Uma opinião minha, né? O filho ser criado assim pelos outros, enfim, eu queria ter tempo para elas. Então aí eu optei por esse trabalho um pouco mais leve, mas é uma paixão que se sobrepõe para mim, assim, o tempo todo. Eu gosto muito da comunicação. Que maravilha! E Aline, mas você era uma estudante de licenciatura em letras, né? E você começou a fazer spots para as rádios. Enfim, eu era das artes cênicas, né? Tava ali no CAL, mesmo conheci uma galera da comunicação. E, tipo, lá no CE, por exemplo, na faculdade que eu fiz, que foi a Federal, não é normal, ó, a galera do rádio não tá por ali. Como é que aconteceu isso? Como é que uma estudante de letras foi parar dentro de um estúdio de rádio e começou a gravar spot? Ah, tá, bom, é que o meu pai, ele é do rádio, né? O meu pai é do rádio há muitos anos, assim, então ele... então ele já... Eu acho que a paixão já sei, então a paixão vem do sangue. Eu também apaixonado. Então não é só assim, tão fácil. Vem do sangue, porque ele também, ele era um policial militar na época que nós morávamos em Porto Alegre, mas ele era da parte da comunicação, né? Então ele teve um momento da vida dele que ele deixou de ser militar, né? E aí ele resolveu entrar para esse universo de rádio, e assim ele foi indo, passou por diversas emissoras, e ele é encantado com o que faz. Hoje ele trabalha na Rádio Medianeira e ele é maravilhado. Eu acho que talvez daí venha também, né, a minha vocação e paixão, não só por rádio, mas por televisão, por comunicação em geral. Muito interessante.
Bom, vou te dizer que a tua voz me chama a atenção. Quando eu vi as suas matérias, conversei contigo, que a gente ainda não conversava, né? Conversei contigo as primeiras vezes. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a tua voz, né? Tu tens um timbre agradável, e além disso, né, tu tens uma clareza muito grande na tua voz, na tua comunicação, né? Isso me chamou a atenção como um diferencial. Agora, sabendo que desde berço você já cresceu ouvindo um comunicador, ajuda eu a entender um pouco desse processo formativo. Talvez isso, talvez a pronúncia, a embocadura. O meu pai fazia sempre isso na minha frente, então eu via ele falando com a clareza, com a boca bem aberta, então tudo isso ajuda. Quando a gente vai falar e quer falar com clareza, com objetividade e quer expressar bem, eu acredito que essa questão do rosto, da face, né, abrir bem a boca, fechar, fazer vogais e consoantes bem claras, pronto, isso aí eu acho que isso vem também de casa, de enxergar, de ver aquela pessoa que está lá fazendo e fazendo com toda essa expressão facial. Isso aí não deve ser ignorado, né? Acho que é um ponto importante para a comunicação, a expressão facial, penso eu, né? Sim, com certeza, com certeza. Aline, como é que o desenvolvimento da tua expressividade, como é que é a amplificação da tua capacidade de comunicação, como é que você visualiza que isso impactou na tua vida? De que maneira você acredita que ter se focado em desenvolver a tua comunicação, que desenvolver a tua expressividade, como você enxerga, sente que isso impactou na tua vida? Olha, David, eu penso que quando a gente está conversando com uma pessoa, o mais importante que deve acontecer entre esses dois atores é uma comunicação visual que passe uma honestidade, que a gente consiga olhar nos olhos da pessoa e sentir que está sendo recebido, que a conversa está fluindo, que a gente tem uma receptividade bacana do outro lado também. Então, eu imagino assim, que o impacto que a comunicação bem feita traz para a nossa vida é um bom relacionamento com as pessoas que a gente convive. Da forma como a gente se manifesta no mundo, a gente também tem essa receptividade dos outros. Seria por aí, sabe? Essa honestidade, essa verdade transmitida pelo olhar e que se manifesta na fala. Acredito que seja assim. Também tenho pessoas que colaboram comigo e eu preciso interagir com elas de uma maneira que a minha comunicação seja bem recebida para que as coisas fluam, né, aconteçam. Vou falar especialmente na questão das minhas filhas, por exemplo. Eu vou usar o exemplo das meninas porque são minhas filhas, então aqui eu posso falar melhor, né, mais abertamente. Quando eu quero falar com elas e que elas recebam bacana, assim, aquela orientação que eu quero passar para elas, eu procuro não ser muito impositiva. Eu acho que a questão da minha intenção vale mais do que como eu comunico isso, porque a intenção ela já direciona como eu vou comunicar o que eu quero. Então, sem ser dura, impositiva e quase agressiva na comunicação, que a comunicação, quando é assim, ela se torna agressiva, eu acho que daí eu tenho um resultado bem mais satisfatório. Então, passa pela intenção. A minha comunicação pode vir a meu favor devido à intenção que eu emprego nela. Se for uma boa intenção, se for justa, se for um limite bacana para todos estiverem sendo bem servidos com a minha comunicação, ela vai ser bem sucedida. Se não, não. Não adianta a gente comunicar bonito, falar legal, falar bem, mas está sendo autoritário, está sendo, né, não resolve. Então a intenção fala antes da fala. Bem interessante, né? Você falou dessa questão da intenção da comunicação, eu acho isso muito legal, porque é muito importante, porque a intenção é a direção que a gente dá para a comunicação, né? O que a gente está realmente querendo fazer e o que vai dar a direção para essa nossa comunicação vai ser a intenção que a gente imprime nela.
Bem... E nós somos seres transparentes, né? No fundo, a gente pode até tentar usar uma máscara bem usadinha, enfim, mas nós somos transparentes. A gente acaba passando o que tem dentro da gente, da forma como a gente se manifesta no mundo, né? Então, pode uma pessoa, você está percebendo que a pessoa é extremamente estúpida, vamos dar um exemplo. Essa pessoa, muito provavelmente, tem uma tristeza bem profunda, porque não justificaria ela ser extremamente estúpida se não fosse algo que estivesse machucando ela ao extremo, né? Então, essa transparência, ela faz parte da comunicação. A gente tem que estar bem, e aí a comunicação ela vai ficar legal, vai estar nos servindo, mas o que está nos servindo mesmo é a nossa mente, né? O nosso pensamento proativo. Preciso de um cooperador, preciso de um colaborador. Bom, eu vou tratar essa pessoa com carinho, porque ele vai ser um colaborador, então o carinho vai estar expressado na minha fala. Beleza. Se eu for com outra intenção lá, eu preciso que ele colabore comigo. Tomara que colabore, porque senão eu vou dar um chute nele e tal. Não vai resolver. Já começa errado, sabe? Já tem uma raiz ruim. Então, a comunicação, uma hora ela vai falhar e daí não vai dar certo. Bom, Aline, o que você acredita, assim, qual é a importância das pessoas atualmente desenvolverem a sua capacidade de expressão e de comunicação, né? Por que você julga que isso é importante? Você julga que isso é importante, primeiro, né? E se julga que é importante, por quê? Eu acho que porque seria uma segunda etapa de uma primeira etapa mais importante que ela, que é a comunicação, que seria um autoconhecimento. A pessoa está centrada, buscando a sua verdade, buscando a sua integridade, sabendo exatamente o que ela quer, tendo foco, tendo objetivo. E aí, num segundo momento, a comunicação é consequência desse estado de clareza, de serenidade na mente, de uma orientação forte. Eu penso assim, né? Então, a comunicação, se expressar bem, é importante, sim, depois de um segundo, né? Depois de um primeiro momento, que seria esse da gente fazer um trabalho interior aí. Se está dando tudo errado, para tudo, se organiza, pensa o que quer da vida, como que quer, como vai executar a tarefa de chegar nesse fim, e vai sendo sincero. A sinceridade vai estar sendo transmitida através da expressão, e é fato, né? Penso que seja o caminho isso. E essa expressão, essa capacidade de expressão, para você, ela é passível de ser desenvolvida? A gente pode expressar mais e melhor? Com certeza, porque até pessoas tímidas conseguem melhorar o seu desenvolvimento na comunicação através de uma perspectiva que ela própria vai dar para eu não sei se eu vou saber me expressar, tá? Mas eu vou tentar. Uma pessoa que queira se expressar melhor, se comunicar, e ela tem uma trava, um fechamento, ela é tímida. A partir do momento que essa pessoa começa a se descobrir, começa a se trabalhar um pouquinho, ela realmente vai ter condições de melhorar bastante a sua comunicação, porque ela vai abrir horizontes que antes eram mais bloqueados. Eu entendo que ela vai conseguir quebrar alguns paradigmas de que ela é de uma maneira, se conhecendo e se descobrindo de que ela pode ser de outra maneira e pode desenvolver essa habilidade de ser mais aberto, mais expressivo e menos introspectivo. Entendo que possa ser por aí, né? Maravilha. Bom, agora eu brinco, né, com a galera que acompanha aqui já nos últimos episódios. De vez em quando eu faço isso com alguns dos meus convidados, que eu brinco, assim, que eu digo que o Jovem Nerd tem algo parecido, né, que é a hora do jabá. Né, Aline? Que é conversar, assim, com você sobre como é que foi fazer o processo comigo, né? A gente fez um trabalho de coaching, você, né? Eu fiz também algumas sessões de consultoria contigo para trocar uma ideia.
sobre os teus empreendimentos ali, buscar te apontar algumas direções que poderiam lhe ser úteis, né? Eu gostaria que você compartilhasse com o público também, comigo, como é que foi essa experiência? Olha, David, eu vejo que tudo que eu falei agora, essas coisas que eu vou expressando de como que é importante a gente se conhecer, a gente buscar umas respostas assim que são internas, enfim. Tudo isso eu devo àqueles momentos que a gente ficava lá conversando, né, organizando, pensando a respeito desses assuntos, que são assuntos bem mais metafísicos até, no meu ver, do que assuntos práticos. E são práticos também, acabam sendo práticos, porque nós somos seres espirituais, então nós somos pessoas que estamos em busca. E essa busca, quando compartilhada com alguém, quando dividido num bate-papo, numa conversa, a gente se encontra inclusive no outro, a gente percebe no outro coisas que a gente tem na gente, porque somos todos muito iguais, muito uma unidade. Eu, pelo yoga, eu percebo que nós somos todos uma unidade. Então, quando a gente conversava, a gente ia trocando as nossas ideias, de tudo isso vem hoje essas minhas opiniões, né? De quanto a gente pode melhorar nossa expressão, nossa comunicação, mas antes disso tem uma base que é essa do autoconhecimento, de uma busca de respostas, de trocas de paradigmas, de melhoramento da visão diante do macro, diante do mundo. Então, foi maravilhoso, assim, o tempo que a gente teve de consultoria, porque eu vejo que você fez o seu trabalho magnificamente bem. Se eu posso dar uma palavra a respeito disso, numa única palavra, eu diria que foi um excelente trabalho. Uma única palavra, excelente. Maravilha, maravilha. Fico lisonjeado com esta palavra, Aline. Muito obrigado. Merece. Aline, você gostaria de deixar mais algum recado para os nossos espectadores e ouvintes aqui do podcast? Eu gostaria de agradecer aos ouvintes do podcast, dizer que é um trabalho muito legal quando a gente consegue conversar, trocar um bate-papo assim com alguém e as pessoas também do outro lado lá ouvindo. Vai que alguém se identifica, vai que alguém pensa assim, é isso aí, se a gente pode colaborar, fico muito grata de estar participando, de poder ser ouvida pelas pessoas, é sempre bom, gosto de ser ouvida, gosto de ouvir bastante também, porque eu acho que a gente, como eu disse, somos todos um só. Então, aquilo que está dentro de mim também está dentro das outras pessoas, e vice-versa, né? Então, é bom também se desnudar, não ter muito pudor de falar aquilo que está dentro da gente, ser sincero, ser honesto, né? Se mostrar um pouquinho, porque não tem necessidade a gente se cobrir tanto e ficar cada um no seu casulo, porque não faz sentido. Essa é a minha palavrinha final. Muito obrigada mesmo. A você também, David. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, eu que agradeço. Bom, pessoal, mas é isso. Muito obrigado por ter escutado este podcast até agora. E lembre-se, podcast, pode sim. Vai lá, faz, experimenta e vê o que acontece. Tá bom? E se você gostou de ouvir, não esquece de curtir, de compartilhar. Se você tiver alguma pergunta, alguma observação a fazer, procure aí a área de comentários na plataforma onde você estiver e deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua observação. Vai ser um prazer estar em contato com você, tá bom? E até o próximo podcast. Abração, pessoal!